Meus irmãos, a paz do Senhor, pela graça de Deus, estamos aqui em mais uma temporada do podcast Área 17. E neste instante, nós estaremos aqui conversando, trocando algumas informações acerca da lição do simpósio desse ano, o ano de 2026. Antes de entrarmos acerca da lição, nós queremos aqui agradecer primeiramente ao nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós também queremos estender a nossa gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que aqui na área 17 tem sido muito bem representado pelo nosso coordenador, o evangelista Marcelo Teles. Meus irmãos, você que acompanhou a primeira temporada do podcast da área 17, tem visto que o nosso coordenador tem escalado a minha pessoa para estar aqui nesse podcast e também tem escalado um grande amigo, que é o jovem Kelvin. Se apresenta aí e deixa uma saudação, irmão Kelvin. Amém, Lucas. Satisfação, né, poder estar aqui mais uma vez. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, você que nos assiste, né? Eu acho que os irmãos já estavam com saudade já, né? Eu mesmo estava com saudade disso aqui. E o senhor acredita que muita gente estava me cobrando Eu acredito. no WhatsApp, quando o pessoal soube que estava chegando perto da época do simpósio, disse, e aí, aquele podcast vai ter de novo? Eu disse, rapaz, vamos ver, né? E graças a Deus a gente está aqui para brilhantar, né, Sim. irmão Lucas, essa conversa, esse diálogo, né? Esse podcast. Está conosco o escalado da noite, né? Que ministrou um estudo, né, sobre o estudo primeiro, a primeira aula, uma mensagem gloriosa da parte de Deus, o presbítero Wesley dos Santos. Ele coopera com o nosso pastor ali na área 42, na congregação de Sítio dos Pintos. Presbítero, Pai do Senhor, viu? Pai do Senhor, queridos, eu quero, em nome de Jesus, agradecer a Deus pela grande oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do nosso muito digno pastor presidente. Hoje nós notamos mais uma vez o quanto o nosso pastor investe Verdade. na mocidade da igreja. Quero também agradecer a Deus pela honra de estar ao lado de um dos homens que eu muito admiro na ministração da palavra, que é o evangelista Marcelo Teles. E estar com vocês, para mim, é uma honra. Eu acho que a minha noite melhorou hoje em poder estar compartilhando com vocês, aprendendo com vocês mais sobre a palavra de Deus. Amém, graças a Deus. Você que está em casa, que está acompanhando esse podcast aqui agora, nós estamos em pleno simpósio de doutrinas. E como já foi dito aqui de forma introdutória, nós estamos neste ano de 2026 com um tema que me permita, presbítero, dizer que tema extraordinário. Nós até estávamos brincando nos bastidores que é um tema propício para o pregador, né? Para aquele que gosta de transmitir a palavra de Deus. Porque esse simpósio, nós temos aqui uma lição que tem por título central, né, a vida do profeta Elias. E falar de Elias é bênção, é ou não é, irmão Kelvin? Com certeza, sem sombra de dúvida. Conteúdo não falta, né? Conteúdo para aquele pregador pentecostal não falta. A gente brincou nos bastidores que para todo aquele que vai ser escalado nesse simpósio, ele precisa, lógico, primeiramente, da ajuda do Espírito Santo, mas fazendo a leitura da lição, estudando a Bíblia, só não tem conteúdo para pregar quem realmente não estuda a Bíblia, porque é uma lição extraordinária, uma lição que tem muito a falar aos nossos corações. E a lição de hoje, a lição de número 1, nós aprendemos sobre confrontando Acabe. E olhe, nós já vamos partir agora para uma pergunta para o presbítero, né? A palavra confronto basicamente é um conflito entre duas partes. Uma parte, a lição já está dizendo quem é, né? Acabe. Acabe a gente já sabe que é um rei perverso, idólatra, péssimo rei. Estava perto de tudo menos de Deus. Não é isso? Agora, quem é a segunda parte desse conflito? Quem é a pessoa que se arriscou, se aventurou a estar nessa luta, nessa batalha contra esse homem chamado Acabe? Ao estudar essa lição, muitas coisas nós aplicamos para a nossa vida. Uma delas é
que Deus começa a confrontar um rei. Deus começa a confrontar Acabe. Verdade. E quem Deus usa para confrontar Acabe era justamente o profeta Elias. Só que quando nós falamos da aparição de Elias, nós notamos que Elias não tinha, entre aspas, um padrinho que poderia lhe apresentar diante do rei. Elias chega diante do rei e diz assim: olha, eu tenho uma mensagem para te dar. Tu és corrupto espiritualmente, a tua vida está fazendo com que a ira de Deus se acenda e Deus me mandou aqui para te confrontar. Tanto é que Deus usa Elias com tanta autoridade, que essa autoridade durou nessa primeira fase, nesse primeiro período, 3 anos e 6 meses. Isso. Tanto é que a palavra que sai da boca de Elias para confrontar Acabe era justamente naquilo que Acabe acreditava. Nós estamos falando de um rei que adorava outros deuses, Isso. que fez uma aliança com uma mulher chamada Jezabel. E quando nós olhamos para Jezabel, nós entendemos que ela era sacerdotisa de deuses estranhos. Então ela adorava Baal, adorava Azera e leva tudo isso para dentro da nação de Israel. Como Deus não se deixa escarnecer, o Senhor envia uma resposta. E contra toda profanação, Deus sempre tem uma resposta na terra. E a resposta foi o profeta Elias. Agora sim, presbítero, falando desse profeta Elias, né? Sabemos agora o nome das partes envolvidas, né? Digamos assim, Acabe e Elias. Agora, de onde é que surgiu esse homem chamado Elias? De onde é que Deus o tirou para estar nesse confronto? Quando a gente olha para o texto diz que ele era tisbita. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ele sendo tisbita, ele vem de uma região montanhosa conhecida como Tisbe. Estamos falando que Elias era um camponês, porque justamente naquela região de Tisbe havia muitos campos. Então, Deus começa a mudar a lógica de quem poderia confrontar um rei. Logicamente, falando de forma humana, de repente Deus traz ao cenário um profeta que não era lembrado por ninguém. E nesta palavra, a gente sente a presença de Deus, porque Deus é tão tremendo, Ele é perito em levantar quem muitas vezes alguém não tem coragem de dizer, eu vou levantar, eu vou ajudá-lo. Aí de repente chega Deus e diz, eu quero te apresentar. E Deus apresenta a Elias, só que Deus apresenta a Elias contra quem? Contra a outra parte, Isso. Contra Acabe. Deus confronta Elias, um pobre camponês. Deus confronta Acabe através de um pobre camponês. O irmão Kelvin, eu gostei muito do que o presbítero falou, só pegando esse trechinho, né? Quando ele diz assim, a lógica de Deus foge da compreensão humana, né? Porque realmente era um rei perverso. Então, pela lógica humana, eu precisava de alguém com um peso parecido, né? Exato. Para participar desse confronto. Mas Deus foi lá e pegou alguém que confundia totalmente a nossa lógica humana. É isso. A gente vê, presbítero Wesley, irmão Lucas, que não é a primeira vez também que Deus trabalha dessa forma, né? A gente vê outros personagens bíblicos também, a gente tem um exemplo de Davi, por exemplo, né, que vivia ali no pasto, cuidando do rebanho dos seus pais. Então a gente vê que Deus ele contraria muitas das vezes, né, a lógica. Até o apóstolo Paulo fala disso, né, presbítero? O senhor até citou também na mensagem de hoje, né, que ele chama muitas das vezes aqueles que não são para confundir os que são, né? E isso é uma coisa... A gente poderia fazer uma pergunta aqui, diante a isso, quem era a família de Elias? Eu acredito que a Bíblia não mencione, assim, com detalhes, quem era a família desse profeta, não é? A Bíblia não mostra, né, quem era
a família de Elias. Uma coisa que eu achei interessante nessas chamadas que Deus tem com os anônimos, que às vezes Deus, claro, pode usar alguém do palácio. Sim. Porque quando nós olhamos para a vida do profeta Isaías, a tradição diz que Isaías fazia parte da linhagem real. Tanto é que Deus deu acesso a Isaías com muitos reis. Isso tudo era por causa de uma aliança que ele tinha através de Uzias, que, como dizem alguns estudiosos, que era primo de Isaías. Quando a gente olha para a vida de Ezequiel, Ezequiel era filho de um sacerdote. Então, Isso. essa ação, podemos dizer que era hereditária, passava de pai para filho. Quando olhamos para a vida de outros profetas, eles sempre tinham alguém. Mas quando nós olhamos para a vida de Elias, quem Elias tinha? Apenas isso, Deus. E quando nós temos Deus, Deus nos apresenta. Então, talvez nós estamos conversando aqui e alguém que está assistindo esse podcast está sendo já impactado por essa grande verdade. Por essa grande verdade. Talvez você não tenha ninguém por você. Verdade. Talvez você esteja dizendo, eu estou aqui no meu campo, ninguém me vê, ninguém olha para mim. Mas eu quero lhe dizer, meu amado, que Deus está de olho em você. Glória a Deus. E a qualquer momento o Senhor vai te apresentar. Aleluia. Quando a gente menos espera, surgiu quem? Elias. Elias. E eu tenho certeza que esse simpósio de doutrina, Deus está apresentando essa geração. Deus está dizendo à igreja, igreja, eu quero apresentar mais vocês para confrontar o mundo. E é isso que acontece. Eu achei até uma parte que soou engraçado, né? Sim. Eu percebi que a igreja riu bastante nessa parte também, quando o Senhor disse, né? Elias só tinha Deus. Só Deus, né? E é o suficiente, É né? o suficiente. Glória a Deus. Eu estava pensando aqui enquanto o senhor estava falando acerca de apresentar. Eu sei que o personagem em questão é Elias, né? Mas sobre essa questão de apresentar, eu acho tão interessante que quando Deus quer apresentar alguém, Deus cria até a circunstância, né? Foi citado aqui Davi. Davi, ele tinha sido ungido e estava ainda no campo. Só que em um determinado dia, Deus criou uma situação lá no palácio, né? E lá no palácio, alguém citou o nome de Davi, quem era Davi, os aspectos de Davi, e ele foi chamado para o palácio. Eu achei isso muito interessante, presbítero, que o senhor falou, que quando Deus quer apresentar alguém, ele cria até uma circunstância, e eu acredito que foi isso que aconteceu com Elias também. Tanto é que Deus, quando chega para Davi, no Salmo 89, verso 19, 20 em diante, o Senhor diz assim, achei a Davi, meu servo, com o santo óleo ungi. Só que quando nós olhamos para Deus achando alguém, a gente olha assim, mas Deus sabe onde estão todos. Deus estava dizendo, ele é a minha escolha. Era justamente o que aconteceu com Elias. Deus estava falando para todos ouvir. Elias é o porta-voz que eu preciso para confrontar Acabe. É Elias que eu quero. Será que não tinha outro profeta? Com certeza tem. Nós estamos falando da nação de Israel. Verdade. Só que talvez os outros profetas não tinham a coragem que Elias tinha. É por isso que essa lição, esse simpósio de doutrina, como disse o evangelista Marcelo Teles, ele é o acelerador do que Deus quer com uma igreja. É como se o Espírito Santo estivesse colocando o pé no acelerador, passando a sexta marcha e dizendo, vamos lá, igreja. Vamos alcançar o que é para alcançar. Eu tenho certeza, meus amados, que o Espírito Santo de Deus está tocando em Elias agora. Porque Elias aparece de Tisbe, como ora falamos, ele sai de um campo, aparece, só que Elias não chega com uma mensagem dúbia. Elias sabia o que era para falar. Então quer dizer que enquanto ele estava escondido, ele estava sendo preparado. Glória a Deus. Eu vi um salmo aqui interessante,
que se aplica para a vida dos anônimos. Que os anônimos que estejam nos ouvindo, nos assistindo, eles notem que o anonimato não pode afastá-los da presença do Senhor. Aleluia. Porque o Salmo 16, verso 8 diz assim: tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Quem está sempre diante de Deus está na sua aljava. Elias era uma flecha que estava na aljava de Deus. E não era uma flecha qualquer, era uma flecha que já vinha sendo polida. Tanto é que quando Deus precisou da flecha, Já estava pronta, né? já estava pronta. Que Deus levante mais Amém. Elias na terra. Interessante isso, né? Sobre Deus usá-lo como uma flecha. E realmente a flecha vai para a aljava já preparada, né? Não se bota uma flecha cega na aljava. Então, às vezes, há quem pense, né? Eita, eu sinto que eu estou pronto, mas eu não estou em evidência, ninguém me conhece. Mas quem disse que Deus nos prepara para que a gente esteja em todos os momentos em evidência, né? A comprovação é Elias. Deus tirou essa flecha polida para um propósito, mas estava na aljava. Eu vou utilizar uma frase que o senhor utilizou hoje na pregação. Ele estava num apagão de Deus. Só trazendo aqui o contexto para quem está em casa, durante a pregação de hoje, o presbítero disse que tem hora que Deus traz um apagão na vida daquele que tem um chamado. Às vezes você está em evidência, você é chamado para tudo, mas tem hora, irmão Kelvin, que você não é chamado para mais nada. Fica no escuro. Mas isso não quer dizer que Deus está desaprovando a sua vida. Esquecido. É né? um apagão de Deus. E no apagão de Deus, o Senhor disse aqui algo para a igreja. Você poderia repetir para quem está em casa? É porque Deus tem a gente para o momento certo. Às vezes nesses apagões, porque a gente olha para a vida de Moisés, Moisés aparece criança, mas depois casa da filha de Faraó e some Moisés. O apagão, né? Moisés aparece lá na frente, mas aparece como? Sendo preparado Glória a para Deus. libertar o povo. Aleluia. A gente olha para o Senhor Jesus, Sim. aparece no seu nascimento, José e Maria fugindo com ele, de repente Jesus aparece com 12 anos, depois dos 12 aparece com 30, Isso. cadê ele com 15, com 18? Aí a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 80, que ele vinha nos desertos crescendo, crescendo, crescendo. Então, esses apagões não é para nos matar. Deus às vezes tira a gente da mídia, tira a gente do olhar de alguém, tira a gente da vitrine para nos preparar Glória a Deus. para algo Glória a Deus. muito grande. Deus não erra. Isso é profecia de olhos abertos. Deus não erra. Ele não errou quando lhe escolheu. Ele não errou quando lhe escolheu. Glória a Deus. Ele não errou quando nos escolheu. Absolutamente Deus não erra. Aleluia. E se talvez tenha alguém aqui que esteja vivendo esse apagão de Deus, Deus está te forjando, está te preparando. E enquanto você se sente apagado, entre aspas, desce, vai buscando a presença do Senhor. Aleluia. Vai vivendo o que usam tanto os construtores. Quando há uma construção de um prédio, para dar fundamento ao prédio, eles usam bate-estaca. Quanto mais o bate-estaca bate, mais se encontra fundamento. Isso. Quanto mais você some, Deus aparece. Glória a Quanto mais você está escondido, Deus está enchendo o seu coração e lhe apresentando. Uma vez, eu não quero... Não, olha, fique à vontade, viu? Fique tranquilo. Uma vez eu vinha escrevendo umas palavras que Deus me dava, e eu vinha escrevendo, tanto é que eu tenho esse material que Deus me deu, coloquei numa sacola, escrevi, guardei. E uma vez eu ia para as congregações e eu criava a minha oportunidade. Eu era novo convertido. Como assim, irmão Wesley, o senhor criava a sua oportunidade? Eu chegava para a dirigente da campanha e dizia a ela, olha, hoje eu quero agradecer uma bênção.
Só que quando ela me dava oportunidade, eu ia lá e pregava. Pregava. E ela dizia, não, mas o senhor quer agradecer o quê? Não é essa bênção mesmo aqui. E voltava para casa. Mas só que teve um dia que as oportunidades sumiram. E eu fiquei parado e pensando, eu digo, Deus, e agora, Senhor? Toda aquela mensagem que o Senhor me deu. Aí o Espírito Santo usou um diácono para mim e disse assim, meu servo, eu te tirei de evidência agora. Eu estou te escondendo. Eu estou te preparando para uma obra. E de repente, o Senhor me deu um apagão. Eu vivi esse apagão no meu tisbe, no meu campo que ninguém vê. E de repente, Deus vai lá, coloca a mão na aljava e lança mais uma vez a flecha para o alvo. E muitos podem até dizer, mas não estava morto? Mas de repente Deus vai e apresenta. Então, é o que nós estamos tanto falando aqui. Sim. Estamos dizendo que Deus é um Deus que, além de permitir com que eu e você viva, não a fé como sentimento, mas como fundamento, Ele quer e está nos preparando sempre para algo maior. Sempre para algo maior. Ô presbítero, teve um momento da sua fala que o senhor disse assim, Elias era alguém que estava disposto a falar ali o que Deus queria que ele falasse, né? Então a gente percebe que Elias era um homem de coragem. Corajoso. E eu fico pensando nessa coragem porque quando ele traz aquela confrontação, não era uma confrontação apenas com relação a Acabe em si, porque o contexto ali, a idolatria era muito forte. E havia-se ali um culto a Baal, né? E uma das características que se dizem acerca de Baal era com relação até mesmo à chuva. Então, quando esse profeta de Deus aparece e diz que não haverá chuva, aquilo ali era um confronto até mesmo com os deuses com D minúsculo, digamos assim, não é isso? Pois é. Então a gente está falando de um Deus que era conhecido naquela época, que a gente pode até chamar de uma falsa divindade, que era Baal, né? Ele era conhecido como Deus da tempestade. Então quer dizer que antes de Elias aparecer, provavelmente aquele, como disse o apóstolo Paulo, né, que por trás dessas coisas há uma ação demoníaca. Havia demônios que poderia até criar tempestades no meio do povo. Tanto é que o povo começa a se curvar a Baal a pedido de Acabe. Quando Elias chega com essa mensagem dizendo, olha, nem chuva e nem orvalho haverá, segundo a minha palavra, Elias estava trazendo a palavra de Deus para apontar para o que era conhecido, o Deus da tempestade, e quem o adorava, para dizer, a partir de agora eu tranco os céus e a terra. Nem chuva e nem orvalho haverá. Então, Deus tinha o seu porta-voz. Deus tem o seu porta-voz na terra. E quem é esse porta-voz que Deus tanto usa hoje? A igreja. Verdade. Somos nós. Então, a gente tem que estar diante do Senhor, que era o que Elias sempre estava. Sim. Acabe, eu trouxe uma mensagem, Acabe. Estou diante da tua presença, mas estou diante da face do meu Deus. Tanto é que Elias chega diante de Acabe e diz a Acabe, o Deus de Israel está vivo, Acabe. O Deus de Israel viu toda a tua profanação, Acabe. O Deus de Israel vai te desbancar agora. E Deus começa a desbancar. E quando Deus desbanca, como diz os outros, né? Está desbancado. Acabou-se. Ele é Senhor. O interessante disso que o senhor disse com relação a Elias falar que estava perante a face do Senhor e falando isso diante a lei de Acabe, é como se ele tivesse dizendo assim, olha, eu estou diante de você que é um rei, mas maior do que você é o Deus que vive em mim. Não é isso, presbítero? E o que me chama a atenção é que Elias não estava dizendo, olha, Acabe, eu só fico diante da face do Senhor quando eu dobro os meus joelhos. Não. Elias estava dizendo, Acabe, todos os dias eu estou diante da face do Senhor. Acabe,
todos os dias eu sinto ele me assistindo, Acabe. Eu te trouxe uma mensagem, Acabe, mas, como disse o Senhor, o Deus que me trouxe aqui, que eu estou diante da face dele, é muito, mas é muito maior do que você, Acabe. E te prepara, Acabe. A sentença está chegando. Depois disso, nem chuva e nem orvalho haverá. E saiu da boca de quem, irmão Wesley? Da boca de um homem que foi forjado no deserto. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, fica à vontade. Eu falo demais, irmão Kelvin. Eu ia trazer, presbítero, um breve comentário, o senhor até citou aí. Ô, irmão Kelvin, só Sim, pode falar. um adendo aqui, se os irmãos em casa estiverem notando um pequeno chiado, né, esse provado aqui, viu? Dá uma benção. A gente vai resolver, já estamos falando ali com o suporte. Irmão Arnon já tá ali na programação, não é isso, irmão Arnon? Ajeitar esse microfone, não é? É o primeiro chamado, o ticket que vai ser aberto vai ser referente a esse microfone aqui, viu? É verdade. Irmão Kelvin, desculpa ele atrapalhar, que viu? isso, nada. Presbítero, eu ia comentar aqui, o senhor pontuou isso de forma muito incisiva, né, de que Elias ele traz uma representatividade da igreja, né? E o senhor, durante o culto de hoje, durante a ministração, o senhor abordou uma frase, né? Pontuou uma frase que eu achei marcante, que foi dizendo que a igreja ela foi levantada, né, edificada por Cristo, edificada pelo Senhor para avançar sobre as portas do inferno. Aí trazendo, né, a comparação de Elias para com aquele confronto direto com Acabe. O que o senhor poderia, presbítero, baseado no que o senhor disse, né, na mensagem de hoje, trazendo essa comparação de Elias para com a igreja? Notem que a igreja nunca está na defensiva. Pelo que o Senhor Jesus disse, nós avançamos contra as portas do inferno. Isso. Então, quando a gente olha para a vida de Elias e traçamos um paralelo entre Elias e a igreja, nós percebemos isso. Nós temos que ter a coragem que teve Elias, com aquele mesmo sentimento, sendo impulsionado por Deus para ir de encontro às obras das trevas. Sim. A igreja, ela não pode estar na defensiva. O Senhor Jesus nos treinou a isso. O Senhor Jesus, na grande comissão, ele chegou diante dos discípulos e disse: olha, em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Então, o que é que o Senhor Jesus estava dizendo? Avancem. Sim. Quem é as trevas diante de Deus? Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade. Quem é o império das trevas diante da majestade daquele que vive e reina para sempre? Glória a Deus. Porque Isaías disse que ele é tão grande que ele pega as águas do oceano em uma das conchas da sua mão. Quem é Satanás? Que para se locomover de um lugar para o outro precisa de milésimo ou segundo, mas não, o nosso Deus não. A Bíblia diz que a sua plenitude enche toda a terra. Glória Então, a Deus. glória a Deus, nós estamos dizendo que a igreja não pode recuar. Isso. A igreja não vive em defensiva. A igreja não vive retrocedendo e dizendo, não vai dar, o inimigo vai vencer. Deus está nos dizendo, Glória a Deus. o Deus de Israel está nos dizendo, avancem. Por que, Senhor, eu tenho que avançar? Porque eu vou na frente de vocês, quebrando o arco, Aleluia. cortando a lança Glória e a Deus. ainda queimando os carros no fogo. Ô presbítero, tem um versículo que está lá em Jó, eu posso estar errado, se eu não me engano é Jó 26, versículo 12, por ali, eu posso estar errado, mas diz assim, eis que esses são contornos do seu caminho. Tem uma versão que diz assim, tudo isso é um sussurro acerca do que Deus ele realmente é, ou seja, Deus é todo poderoso, imutável, infalível. Se a gente ficar aqui, irmão Kelvin, diga algo acerca de Deus, presbítero, diga algo acerca de Deus, a gente não para, vai falando. Aí esse versículo está dizendo isso. Tudo isso que nós conhecemos acerca de Deus é um sussurro acerca do que realmente ele é. Então a igreja avança, como o Senhor mesmo disse, porque é esse Deus que está diante de nós, é um Deus que é tremendo. Nós não conhecemos
Já dizia alguém, se a gente colocar Deus em um laboratório e conseguir decifrar, entendê-lo por completo, ele deixa de ser Deus. Então esse é o Deus que nós servimos, é um Deus incompreensível nessa mente humana. Presbítero, nós estamos caminhando para o fim. O desejo é que seja um podcast de 3h30, mas nós compreendemos os irmãos. Só para trazer os irmãos que estão em casa nos assistindo, geralmente esse podcast a gente grava após a palavra, após o culto, e o nosso escalado também tem hora de ir para casa, não é isso? Agora, para quem está em casa, presbítero, o senhor poderia deixar uma palavra? E eu estava pensando aqui em uma frase que o senhor disse hoje durante a pregação, que é: Deus continua levantando homens comuns. O que é que o senhor poderia trazer de fechamento para quem está em casa acerca disso? Deus continua levantando homens comuns, se utilizando do profeta Elias. Quando a gente olha para Deus levantando homens comuns para uma chamada extraordinária, a gente olha para Efésios capítulo 2, verso 8. A graça. A graça de Deus vai em busca de pessoas que muitos não têm coragem de ir em busca. Verdade. A graça de Deus enxergou um assassino, Paulo. A graça de Deus enxergou Moisés, que além de matar alguém, ocultou o cadáver. Mas a graça de Deus foi lá. Então, eu quero dizer para todos que estão nos assistindo que a graça de Deus se manifestou. E ela é manifesta já a todos os homens. Então você está na rota da graça de Deus. Glória a Deus. E a graça de Deus está passando aonde você está agora. Loramandaracanda Lassúria. E a graça de Deus está passando aonde você está e está te erguendo e está te levantando, e você vai vir aqui para a área 17 testificar. Amém. A graça de Deus me alcançou. A graça de Deus me levantou. Glória a Deus. Deus está, meus amigos, levantando mais, aumentando a comissão de irmãos para confrontar mais o mundo. Deus sabe que existem lugares escuros que ainda não foram alcançados. E quem é que Deus quer usar? Eu e você e mais alguns. Então, a graça de Deus está passando aí, amigo. E ela vai chegar aonde você está. E um dia você estará aqui num podcast como esse, testificando acerca desta tão maravilhosa graça. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, nós, como eu disse, o desejo era continuar aqui mais 3 horas. Porém, nós não conseguimos esticar mais. Porém, queremos agradecer a você que está em casa, que está nos assistindo através do seu telefone, quem sabe. Eu não sei nem o dia que você vai estar assistindo, mas que Deus abençoe grandemente a sua vida por ter passado esses minutos aqui conosco, ouvindo acerca da palavra de Deus, aprendendo um pouco mais. Que Deus continue abençoando muitíssimo a tua vida. Irmão Kelvin, deixa aí uma saudação também para quem está em casa. Sim, senhor. Dizer também, né, irmão Lucas, que não vai ficar por aqui. Não, lógico que não. Você que nos ouviu, que esteve atento, né, essa conversa, né, essa descontração aqui acerca da palavra de Deus pós-culto, né, no dia de hoje, ou nos demais dias que você vai acompanhar, né, fique à vontade, convide seu amigo, alguém da sua família, né, divulgue o link, acompanhe o Instagram aqui da área 17, que eu tenho certeza que será de bênçãos para a tua vida. Amém? A próxima lição é vivendo pela providência. Tem pessoas que acham, presbítero, que providência de Deus é só a questão financeira, né? Mas isso a gente vai aprender na próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.